Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin, altcoins. Qual é o pior cenário possível para o curto prazo diante das eleições nos Estados Unidos? É isso que eu quero discutir com você nesse vídeo, então fica até o final que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. Sim, a gente tinha programado hoje uma análise completa de várias altcoins, mas diante da importância dos acontecimentos que teremos amanhã, eu tenho a obrigação de te mostrar qual é o pior cenário possível de forma geral. Amanhã, sim, a gente vai analisar vários ativos que você vem colocando nos comentários e também ativos que eu sei que você vai colocar hoje para que a gente avalie. Mas eu tenho a obrigação sempre de te trazer a informação mais clara e a gente sempre analisa diversos cenários, a gente sempre fala do macro, a gente desenha as possibilidades no micro, mas eu quero ser extremamente enfático em te apresentar qual que é o pior cenário no curto prazo. Aquele cenário pós-eleição, aquele cenário com, sim, Kamala Harris vencendo. E não, esse não é o pior cenário político, nem nada do gênero. Este é o pior cenário para o mercado cripto. E você sabe por que é o pior cenário para o mercado cripto? Serão mais 4 anos em que teremos Gary Gensler, SEC, atrasando a evolução das criptomoedas. E a vitória de Kamala Harris amanhã, na verdade, a gente vai saber se ela vencerá ou não no decorrer dos próximos dias, mas a vitória de Kamala Harris pode impactar o mercado cripto, sim. E eu já te informo de antemão, vai impactar no curto prazo. No longo prazo, eu vou te mostrar com base em dados que não, a maior probabilidade não é termos um impacto profundo. Isso vai atrasar, mais uma vez, eu quero ser extremamente enfático. Isso vai atrasar a evolução do mercado cripto para os próximos anos nos Estados Unidos, mas não no mundo. A gente está falando de uma tecnologia, a gente está falando de um ativo, o Bitcoin principalmente, é um ativo que é imparável. Não é possível parar a evolução desta tecnologia. Então, eu peço a você que deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu avalie. Amanhã a gente vai analisar e agora a gente vai avaliar qual o cenário, o que podemos esperar, o que é uma consideração com base gráfica no caso de Kamala Harris vencer. Mais uma vez, eu quero ser extremamente claro, este canal não tem um cunho político. Não estamos aqui em torcida organizada por um candidato ou outro candidato. Aqui o negócio é mercado financeiro e a gente vai avaliar de forma totalmente transparente, sem viés, quais serão as reações para a vitória de Kamala Harris. Por que de Kamala Harris? E por que é o pior cenário? Claramente o melhor cenário para o mercado cripto é Donald Trump vencer. Por quê? Porque Donald Trump é um candidato totalmente pró-cripto. Já Kamala Harris vem com a mesma administração atual e a administração atual está sim, eventualmente abrindo um processo contra uma empresa, contra uma altcoin, contra outra altcoin, contra as stablecoins, contra o Bitcoin e por aí vai, certo? Então, do cenário mais objetivo possível, candidata democrata vencendo pode ser prejudicial. E vai ser prejudicial de que forma? Curto prazo. Na minha humilde opinião, é curto prazo, é susto, é FUD, é movimentação agressiva, mais uma vez, no curto prazo. Por quê? Daqui a um mês ninguém mais vai lembrar das eleições e o cenário político vai ficar um pouco mais para trás e vai voltar ao da política monetária. Corte na taxa de juros. Estamos vendo corte na taxa de juros? Sim. Esta semana, inclusive, temos reunião do Fed para avaliar um novo corte na taxa de juros? Sim. Isso é bom para mercados de risco? Sim. É bom para o mercado cripto? Ótimo! Mercados de risco se beneficiam, mercado cripto
se beneficia. O que está acontecendo? Aumento da liquidez global, ou seja, maior liquidez global é benéfico para mercados de risco. Impressão de dinheiro, ou seja, aumento da base monetária. Isso é bom para quem? Para o Bitcoin, naturalmente. Quando é bom para o Bitcoin, é bom para as altcoins, porque a gente tem o giro de capital. Então, o Bitcoin ele empurra todo mundo para cima. É óbvio que quando ele cai, ele obviamente vai puxar todo mundo em conjunto. Então, a gente tem, além dos catalisadores de política monetária, temos as baleias acumulando. Pouco importa quem vai vencer, quem não vai vencer, baleias seguem acumulando e seguirão acumulando, não acumulando, acumulando, como eu falei. E tem um ponto, a gente já trouxe, a gente apresentou na semana passada. O que está acontecendo com a quantidade de bitcoins nas corretoras? Está despencando. Maravilha. Oferta limitada, demanda crescente. Vai ter um choque na oferta e isso vai se traduzir no preço, aceleração. Do ponto de vista gráfico, macro, vamos olhar o macro, porque nada muda, olha só, mudou alguma coisa? Não. Inclusive a gente está próximo da confirmação dos rompimentos e rompendo o topo histórico, a gente abre caminho para mais valorizações, sendo que o nosso alvo gráfico é este aqui. Então a gente vai lá, opa, 150 mil dólares no macro. Luan, mas o tópico do vídeo é o pior cenário no curto prazo com vitória de Kamala Harris. O que podemos esperar? Um atraso deste movimento aqui, tá? Por quê? Vamos lá, agora a gente vai à análise. Porque no curto prazo, isso vai trazer insegurança, isso vai trazer medo e vai trazer naturalmente realizações de lucro ou até prejuízo, realização de prejuízo. A minha visão é de que com Kamala vencendo, a gente vai buscar uma correção em um tempo gráfico maior. Ou seja, a gente está corrigindo no gráfico diário ainda, tá? Você pode verificar aqui, gráfico diário, a gente tem o quê? Fizemos um fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente e no momento estamos formando fundo ascendente. Tendência claríssima de alta. Uma vez que a gente tenha uma perda deste suporte aqui, 65 mil dólares, lembra que a gente falou dias atrás? 65 mil dólares é um ponto importante. Com a vitória de Kamala, provavelmente a gente vai ver este movimento. Se a gente ver este movimento, a gente vai começar a corrigir em um tempo gráfico maior. Tempo gráfico maior do que o diário, do que o gráfico de 3 dias, a gente vai começar a corrigir na semana. E na semana a gente tem fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, e não tem aqui, desde 58.850, uma correção, um fundo ascendente semanal. Então isso aqui pode acabar sendo iniciado com a vitória de Kamala Harris. Correção iniciando. Eu tenho que olhar também para o semanal. E eu gosto de olhar para o semanal do ponto de vista de Fibonacci, não apenas deste ponto, mas também deste ponto aqui, que é um ponto de baixa, em que a gente teve a mínima do fechamento do corpo da vela. Veja que a gente não teve um corpo da vela tão baixo desde fevereiro de 2024, quando a gente teve os rompimentos. Então eu gosto de avaliar este ponto e puxar do Wiki, porque aqui eu tenho todo o movimento, desde o começo de setembro até o começo de outubro, quer dizer, novembro. Que outubro, Luan? Já estamos em novembro. Começo de novembro, ponto atual. E a gente vê uma faixa em 618, justamente próximo a um ponto de suporte. Então a gente tem a faixa de 618, a faixa de 78,6 e a gente tem justamente o nosso suporte, o último fundo ascendente claro no gráfico semanal, no gráfico de 3 dias. Então eu considero esta como uma faixa importante. Só lembrando que esta aqui é uma faixa primária muito importante caso Trump vença.
Porque aqui a gente tem aquele cenário que a gente desenhou dias atrás deixa eu puxar aqui, correção, fundo ascendente e aí sim um movimento acelerado. Mas aqui a gente está falando do pior cenário para que você possa se preparar caso ele seja ativado. Então este é um ponto de retração que eu acho totalmente válido. Por quê? Uma vez que a gente perde o fundo ascendente, a gente vai buscar uma correção mais extrema. Fibonacci, correção em faixa extrema, base de preço semanal, tá? A gente teve este último fundo ascendente e a gente pode buscar um novo fundo ascendente semanal. Semanal corrigindo, semanal formando base de preço, semanal indo buscar um novo fundo ascendente. Ele busca esse fundo ascendente em que ponto? Primeiro ponto, RSI de 4 horas em sobrevenda. Só que, como a gente está até próximo do 4 horas em sobrevenda, eu enxergo que a gente vai buscar uma faixa de correção semanal mais extrema. Então a gente deve usar o gráfico de 12 horas. Porque o 12 horas batendo em sobrevenda no RSI, que é este índice de força relativa, ele nos leva à base de preço extrema no semanal. E é natural que a gente tenha um movimento extremo se a candidata democrata vencer. Então eu posso avaliar sim que em uma correção mais extrema, o 12 horas batendo em sobrevenda pode ser um ponto interessante. Se eu tiver intersecções, vamos olhar, RSI Levels, opa, 12 horas em sobrevenda, eu tenho esta faixa aqui, ó, faixa de 64.300 a 59 mil dólares. Então vamos colocar laranjinha aqui, até colocar num pouco mais forte, laranjinha, temos aqui verdinho, laranjinha. Vamos aumentar, porque eu sei que no gráfico diário vai ficar um pouco maior. Então eu tenho aqui faixa em que a gente atinge uma base de preço semanal extrema, está entre 64.200 e 58 mil altos, 58.850. Então eu tenho neste ponto, eu volto lá para o gráfico de 3 dias, eu tenho neste ponto aqui uma intersecção entre RSI de 12 horas batendo em sobrevenda, uma correção semanal extrema, combinado a uma faixa de retração de Fibonacci entre 618 e 78,6. Se eu puxo esse gráfico aqui, você pode verificar que a gente tem uma faixa média deste canal de baixa. Veja que a gente tem aqui e aqui. Então este é um canal de baixa que nesta faixa tem o meio justamente deste canal. Se eu cortar ele aqui também, a gente consegue ter uma passagem de preço pelo meio do canal. Vamos mostrar isso aqui de forma totalmente gráfica. Olha só, veja como nós temos aqui uma intersecção no meio do canal. Então é uma faixa totalmente plausível. Eu mudo até de cor aqui para você verificar. Ó, ficou horrível essa cor. Vamos voltar, eu quero uma cor melhor. Vamos colocar aqui um verde. Será que um verde vai ficar melhor? Um verde escuro? Ficou um pouquinho melhor. Olha só, a gente tem aqui o meio, a mediana deste canal de baixa de acumulação, em que a gente tem intersecção 59 até a faixa de 57. Posso usar outro ponto aqui? Posso usar outro ponto aqui. Olha só, vamos colocar em verde aqui. Eu vou apagar este aqui para que não fique confuso. Então eu tenho aqui o meio, mais uma vez, o meio, tanto em linha horizontal quanto em linha de tendência deste canal de acumulação de baixa. Então, até o momento, eu tenho esta faixa aqui, esta faixa de 59 mil dólares, fazendo uma intersecção tripla para um movimento eventual de correção
no semanal, que pode vir a acontecer com vitória de candidata democrata. O que mais que nós temos? Temos gaps. Gaps. Tanto temos gap de alta, que foi fechado. Lembra quando a gente fala de um movimento entre sexta-feira e domingo, quando a gente tem uma volatilidade, um movimento importante no final de semana, a gente tem a criação de gaps. O gap que a gente formou ontem em 69.600 foi fechado e a gente mantém gaps abaixo. Tem um gap em 67.500 e um gap lá em 59.800. E o movimento de baixa naturalmente levaria ao fechamento deste gap e deste gap inferior. Então a gente teria neste ponto mais uma intersecção, mais um encontro de um ponto importantíssimo. Então aqui, o que nós temos? Se a gente considera Kamala Harris, candidata democrata, vitoriosa, eu vejo que no curto prazo a gente vai ter uma queda, uma limpa de liquidez. Temos também captura de liquidez enorme nesta faixa. Captura de liquidez atingindo área média, tá? 50% do nosso canal aqui de baixa. Temos, mudar a cor de novo, temos base de preço semanal formando-se, tem a área de retração de Fibonacci, fechamento de gap, captura de liquidez. Obviamente a gente vai ser arrastado para um cenário de medo extremo, aquele indicador de medo e ganância que a gente já trouxe aqui diversas vezes. E este pode ser um ponto, já que é um ponto muito importante aqui, com várias confluências, este pode ser um ponto de aproveitamento para compras. Tendo em vista que, juntamente com o movimento de queda do Bitcoin, a gente vai ver uma queda também no Total 3, que pode nos levar às faixas inferiores próximas ao do dia 5 de agosto. Então a gente teria uma queda livre, uma recuperação, um fundo ascendente, e em um fundo ascendente aqui, a gente poderia se aproveitar, até um fundo ascendente como este aqui, ó. A gente poderia se aproveitar, ó, em um movimento, eu vou diminuir para ficar didático, tá? A gente começa a ter uma recuperação azul, a gente começa a ter uma recuperação, a gente tem topo, fundo ascendente, reteste, e aí sim a gente abre uma oportunidade tanto para o Bitcoin, tá? Abre tanto uma oportunidade para o Bitcoin, quanto uma oportunidade para as altcoins neste fundo ascendente. Lembrando que sofrimento no Bitcoin acaba por trazer um sofrimento também nas altcoins, que vão ter uma movimentação rápida. E aí sim a gente pode acabar, porventura, vendo toda esta recuperação no próprio Bitcoin. Por que recuperação no próprio Bitcoin? Porque você enxerga que este pode ser um cenário posterior. Primeiro, a gente comentou, corte na taxa de juros, maior impressão de dinheiro, aumento da base monetária, aumento da liquidez, sem falar que, independente do candidato, historicamente, a gente tem o quê? Mercados internacionais se beneficiam. Eu vou inclusive colocar este desenho aqui no nosso grupo geral para que você possa verificar, tá? O link está na descrição do vídeo do nosso grupo geral. Independente do candidato, nenhum candidato presidencial deixou de ver a máxima histórica no SP500. E a gente sabe, SP500, Nasdaq vão acabar influenciando, mesmo que indiretamente, o Bitcoin. Se estes ativos, né, se esses índices têm valorização, apreciação, o Bitcoin naturalmente vai ser influenciado. E o Bitcoin nunca viu o seu fundo
formado em novembro, ser testado, encontrado, atingido novamente. Em 2012, a gente teve uma correção pré-eleições. Formamos um fundo, vimos uma grande aceleração, nunca mais o Bitcoin voltou aos preços de fundo de novembro. O mesmo aconteceu em 2016, o mesmo aconteceu em 2020 e isso pode acontecer novamente neste ano. Sem falar que, independente do presidente norte-americano, o déficit nos Estados Unidos segue crescendo. Para que os Estados Unidos não quebrem, existe sempre a máxima de imprime o dinheiro para pagar essa dívida. E uma vez que existe a impressão de dinheiro, existe o aumento da base monetária, que é benéfico, adivinha para quem? É benéfico demais para o nosso amado Bitcoin. Mais uma vez o Bitcoin se beneficia. E isso é algo que, historicamente, beneficia também, olha só, o mercado tradicional. Por quê? Olha o histórico. A gente vê que antes das eleições, o Bitcoin teve uma aceleração. Outubro, um mês antes das eleições, temos aceleração. Foi o que vimos em 2016, em 2020 e vimos também em 2024, com o mês passado trazendo uma aceleração. E um mês após as eleições, em 2016, 8%. Em 2020, 42%. E agora em 2024, será que a gente vai ter o mesmo cenário se repetindo? Então, historicamente, a gente vê o quê? Que não importa o que aconteça no macro, por sistema econômico dos Estados Unidos, a gente vai ver um aumento da inflação, um aumento do déficit, uma maior impressão de dinheiro, naturalmente, aumento da base monetária. Combina isso com o corte na taxa de juros, aumento da liquidez mundial, a gente tem algo que é muito benéfico para o Bitcoin. Se é benéfico para o Bitcoin por giro de capital, acaba por ser também benéfico para altcoins. Então, este cenário, que é o pior cenário, pode ser assustador? Para muitos pode ser assustador, mas saiba que é uma grande oportunidade para quem está visando o longo prazo. É no curto prazo, é no medo do curto prazo que você aproveita as melhores oportunidades. É no medo do curto prazo, com muita liquidação, com muita venda no mercado, que você tem as melhores compras. É só você avaliar o todo, que você vai começar a compreender quais são as maiores probabilidades. E você tem que estar pronto para o pior cenário possível. Eu vejo que este sim é um cenário plausível que pode vir a acontecer com vitória de Kamala Harris. Então, este FUD, esta queda, este medo, este movimento de baixa, na minha humilde opinião, tem tudo para ser momentâneo. Mas é claro, só vai aproveitar este movimento momentâneo quem tiver pronto, com caixa, com uma exposição consciente, sem grandes trades mega alavancados, tentando adivinhar qual vai ser a vitória, se é o republicano, se é a democrata. Quem colocar, preste muita atenção, muito capital em trade, vai acabar quebrando a cara. Por quê? Porque a gente vai ter volatilidade, captura de liquidez bilateral. Se você estiver tão exposto assim, talvez esse seja o alerta para você não se expor de uma forma irresponsável, tentando adivinhar o que vai acontecer amanhã. É extremamente importante que você tenha equilíbrio e que você saiba exatamente o que fazer. Porque quem souber o que fazer esta semana vai lucrar bastante. Quem não souber o que fazer, infelizmente, vai perder muito dinheiro. E se você quer saber exatamente o que eu estou fazendo, você pode contar com o nosso grupo Premium e Desafio. São 2 grupos fechados em que eu apresento 100% do que eu faço. Todos os meus planos, os meus movimentos, a minha carteira de investimento, os meus trades,
Você tem acesso às estratégias por trás dos trades. Você tem acesso a todos os meus planos, inclusive dessa semana. Todos os integrantes hoje à noite serão atualizados dos meus planos, considerando todos os cenários possíveis. Eu te mostrei apenas um cenário. Você também conta no Premium com diversas aulas para te dar base, suporte 1-1 comigo e muito mais. Se você quer mais informações desses dois grupos, que custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais baratos no plano vitalício, e estão com um desconto, já que a gente tem uma parceria muito bacana com a BitGet. Se você quer mais informações, basta você acessar o link da descrição. Entra no nosso grupo geral, vai lá na última mensagem deste grupo, vai ter um @oficial no FX. Ao clicar no @, o chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Mas a minha mensagem é: esteja pronto para o pior cenário, mantendo sempre equilíbrio entre exposição e caixa. Mas lembre-se sempre, esse não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico, com base histórica. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, que ajuda muito o canal a crescer. E é claro que eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.